Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do meu Instagram. Hoje é uma live especial. Nós teremos uma convidada, a doutora Fernanda. Já já ela está entrando aí. Eu entrei com 5 minutinhos de atraso que eu estava atendendo uma pessoa, deixei ela ficar mais estabilizada, então atrasei esses 5 minutinhos, tá? Muito obrigada por vocês aguardarem. Oi, Dalva, oi, Renata. Olá, Marta, Isabelle, boa noite, boa noite. Vamos receber a nossa convidada especial hoje, a doutora Fernanda, para nós falarmos sobre injúrias diagnósticas. O que é isso, Alessandra? Semana passada eu eu fiz um vídeo sobre isso, eu já falei aqui, mas eu convidei a minha amiga porque ela, mais do que ninguém, tem esse conhecimento jurídico. Eu sei porque eu fui pesquisar, eu fui me inteirar sobre isso, eu já dou esse apoio para terapeutas há muito tempo, né? Desde 2010 eu estou dando aula para terapeutas, seja terapeuta na parte emocional, na parte estética, enfim. Então eu sempre pesquisei para poder trazer para vocês as informações corretas. Mas a doutora Fernanda, que está aqui, sabe muito mais do que eu nessa parte. Então já vou convidá-la, sem mais delongas. E vocês, gente, façam com que essa live vá para mais terapeutas. O que vocês precisam fazer? Compartilhe a live para os terapeutas chegarem. Estar aqui com a doutora Fernanda, que está entrando aí na nossa live. Vamos lá. E as perguntas, vocês já sabem, né? Faça na interrogação, tá? Vai ter uma hora que eu vou responder, a doutora Fernanda, né, vai responder as perguntas de vocês. Já mandei o convite, Fernanda. Vamos ver se chega aí, querida. Vamos lá. Ela caiu aqui, mas vamos ver, vamos aguardar. Estão me ouvindo bem? Tá tudo bem aí? Tudo tranquilo? Me contem-me tudo, não me escondam nada. Deixa eu colocar até aqui para o pessoal ver do que nós vamos falar. Injúria diagnóstica. Tá dando, Fernanda, que você não está conseguindo entrar. Talvez possa ser a internet, alguma coisa. Alto e claro, a Ariane falou. Ai, querida, bem-vinda. Ana, Terezinha, boa noite. Silvia. Fernanda, vê se você consegue me mandar então. Eu te mandei, você não conseguiu entrar. Vamos ver agora você me mandando. Ah, aqui. Aceitei. Você me mandou, eu aceitei. Vamos ver. Rosângela, boa noite. Iva. Ai, Olá, boa noite a todas. boa noite, muito bem-vinda. Fernanda, doutora Fernanda. Pode chamar só de Fernanda. A gente está aqui para um papo descontraído, para um papo leve, para trazer informação para a equipe de terapeutas emocionais. Fui convidada pela Alessandra, primeiro agradeço o convite. Espero trazer aqui informações de valor, né, para o grupo de terapia emocional. Eu sou advogada há mais de 15 anos, sou especialista em civil e processo civil. Eu atuo na área de direito da saúde, né? Vamos falar hoje medicamentos de alto custo, home care, pessoas que têm seus direitos de saúde negados, mas eu também trabalho para a área dos profissionais da saúde como um todo, porque a gente tem uma linha aí muito tênue, né, no atendimento do cliente e o que pode causar aí algum risco jurídico, né, para a nossa profissão mesma como um todo. Então eu trouxe aqui, eu vou trazer alguns tópicos aqui para vocês e a gente vai trocando ideia, a gente vai conversando, vocês vão colocando as informações para a gente poder ir trocando aí nessa roda de conversa nossa. Pode ser? Gratidão, claro. Muito obrigada por você ter aceitado o convite, Fernanda. O pessoal está aqui
Já, vou anotar tudo, as pessoas do meu grupo já falaram, então estamos em boas mãos. A Mônica falou que é fã de nós duas, olha só. Estou vendo Beijo, aqui, Mônica. a gente é a melhor corretora de imóveis que a gente tem, a melhor aí do mercado imobiliário. Ah, muito bom. Isso aí, querida. Então vamos lá. Então vamos lá. Fica com a palavra. Eu fui convidada pela Alessandra para trazer aqui algumas informações, né, sobre a questão da injúria diagnóstica, né? O limite muito tênue ali entre o auxílio emocional e você está ultrapassando o limite de um outro profissional da área de saúde. Eu tenho certeza que vocês aí já ajudaram muitas pessoas, já auxiliaram muitas pessoas com o trabalho de vocês, que é um trabalho de extrema relevância, né? Não só para a saúde mental, como um todo, né? Tem muita gente que precisa desse suporte para superar outras questões, para avançar em diversas situações da vida. Acredito que alguém já tenha aí passado por uma experiência, né? Tá num atendimento e às vezes o cliente ali falar de algum sintoma muito físico, de algum sintoma emocional muito intenso, que aí, por exemplo, às vezes é uma questão que requer a indicação de um outro profissional habilitado na área. E, assim, 3 perguntinhas clássicas, né? Até onde eu posso falar? Até onde eu posso orientar? Né? Até onde essa minha conduta pode me trazer algum problema jurídico? Então, assim, é sempre bom a gente ter isso em mente. Não sei se vocês têm, mas deveriam ter. Contrato de atendimento, fiz uma fichinha ali de uma anamnese básica. Por quê? Para se resguardar. No mundo de hoje, eu vou trazer o bordão jurídico que a gente usa muito. Vale o que está escrito, vale o que está ali no papel. Não precisa ser algo assim muito rebuscado, mas algo dentro da realidade do serviço que você presta. Por quê? Porque você resguarda a si mesmo e a outra parte também ali fica resguardada daquela expectativa que ela pode ter ali em relação ao seu serviço, ao que você vai auxiliar, ao que você vai prestar. Por quê? A terapia emocional, o psicólogo, né, o psiquiatra, eles acabam estando às vezes ali numa linha verticalizada, sendo que as atividades são bem diferenciadas, cada um dentro da sua competência ali, dentro da sua habilidade. Então, e às vezes essa linha ela é muito tênue para a gente acabar invadindo o espaço de um outro colega, de um outro profissional, e isso pode nos trazer aí, às vezes, algum problema jurídico, né? Então, e o que acontece, né? O que eu vejo muitas vezes acontecer? Não é pelo excesso de confiança do terapeuta, não é às vezes porque o terapeuta não sabe o que fazer, às vezes é a questão do auxiliar, né? Aquela tentativa de ajudar. Então, esse é um ponto de bastante observação que a gente tem que ter para não invadir o espaço do outro, tá? Então, isso é um ponto muito importante para a gente poder ter quando vocês prestam esses atendimentos de vocês. A live, assim, ela tem um caráter assim, informativo, né? A gente vai fazer uma live aqui com caráter preventivo. Ela não tem o cunho de, né, atacar nenhuma área, de falar, né, nada de nenhuma área, mas sim da gente proteger a atuação do terapeuta emocional. O terapeuta emocional, ele também precisa se resguardar. Todos nós estamos sujeitos a alguma questão jurídica que pode ser interpretada de alguma forma. Eu costumo dizer o seguinte, né? Em algum momento da vida, ou você é processado ou você processa alguém. E isso numa questão ampla, né? Envolvendo vários tipos de direito, porque a gente vive uma relação jurídica todo dia. Em várias coisas, né? Da compra que a gente faz na internet, da compra que a gente faz no mercado, de um serviço que a gente contrata. Então, tudo na vida eu costumo dizer que a relação jurídica, ela, às vezes, está ali caminhando lado a lado. Então, é muito importante o profissional evitar riscos jurídicos, tá? E garantir um atendimento ético ali, um atendimento seguro, tá? Um ponto muito importante também que a gente precisa trazer. Tudo hoje é prova. Essa live se torna uma prova. O que você escreve no WhatsApp é uma prova. O que você registra em áudio, o que você às vezes de repente faz por escrito. Então hoje a gente vive uma dinâmica de prova muito grande. Tudo se torna prova. Um post que você faz no Instagram, ele se torna prova.
Então, a questão da produção da prova hoje, ela é muito ampla, ela é muito grande. Então, a gente tem que ter... Eu, por exemplo, tenho uma série de restrições profissionais para fazer propaganda do meu trabalho, né? Eu tenho que seguir muito estritamente ali o meu código de ética, porque senão eu posso ser penalizada por estar infringindo alguma normativa. Então, a gente tem que estar muito atento a esses pontos. Eu não posso diagnosticar a pessoa com alguma enfermidade que a gente suponha que ela tenha, sendo que a gente não tem essa habilidade técnica, não é a nossa área de atuação. É um outro ponto relevante, não contestar laudos médicos de outras especialidades. Por quê? Porque quem deu um laudo técnico, se de repente se sentir ofendido, se sentir confrontado e querer levar isso adiante, isso também vira um grande problema. Porque o profissional ali, vamos supor, a pessoa tem um problema de saúde mental, está com psicólogo, está com psiquiatra, está com terapeuta emocional. O terapeuta emocional ele tem que dar um suporte de acordo com o que a pessoa já traz de histórico, né? Olha, eu já estou tratando ali com o psicólogo, já estou tratando com um psiquiatra. Então, a gente não pode avançar na contestação de um diagnóstico de um outro colega de uma outra área. Então, isso, gente, é muito importante. Isso acontece com mais... vamos dizer assim, com mais frequência do que seria necessário. E, às vezes, até com familiares. Isso é importante, né? Hoje eu costumo dizer que a gente tem aí, não que não aconteça, tá, gente? A gente tem muito a história o ponto dos relacionamentos tóxicos, né? Das pessoas com personalidades difíceis da gente tratar. E dependendo da pessoa que vocês estão acompanhando, ela pode levar isso, dependendo para a visão dela, para dentro, né, da vida ali pessoal dela, do convívio delas com outras pessoas. E quando a gente está tratando ali, às vezes eu estou tratando de um cliente, eu só tenho o lado dele. Eu só tenho a versão dele ali, eu vou trabalhar com a versão dele. Eu não tenho a versão da outra ponta. E por mais, assim, na minha profissão, eu trago de exemplo. Vem um cliente para mim no escritório, ele vai me contar a versão dos fatos dele, eu vou trabalhar com a versão dos fatos dele. Só que quando chega no judiciário, a outra parte ela tem o direito de se defender também. E muitas vezes isso pode se reverter contra mim, porque ela vai chegar lá, ela vai trazer outros elementos de prova, outras informações, e eu digo, então, peraí que essa história não é bem assim. Então, isso também vale para atendimento, né, com o cliente. Então, assim, a gente dá um suporte. Eu creio que vocês façam aí um incentivo para as pessoas. Eu nunca fiz terapia emocional, tá, gente? Mas eu já fiz psicóloga. Então eu tenho uma visão ali de que é um suporte para que a gente comece ali um autoconhecimento. A Alessandra pode até me corrigir, porque eu não sou da área aí da terapia. Mas é uma forma da gente trazer o quê? Um autoconhecimento, da gente progredir, da gente vencer algum receio. Eu, por exemplo, tenho um receio grande. Eu não gosto de dirigir, gente, mas dirigir hoje é uma necessidade. Então, a gente tem que vencer medos para a gente alcançar outros propósitos. Eu creio que o trabalho de vocês, né, seja do coaching, seja da terapia emocional, ou da constelação, terapia holística, é avançar na descoberta do autoconhecimento. Que quanto melhor a gente se conhece, eu acredito que a gente consiga vencer mais os desafios aí que a vida vai nos impondo todos os dias. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta aí que queira fazer para essa etapa, tá? Para a gente poder aí continuar avançando um pouquinho, gente. Alguém tem alguma pergunta? Só deixar aí no chat pra gente. E se tiverem, coloca também na interrogação, que aí a gente não perde no comentário. Eu sempre gosto de pedir que coloque na interrogação. Mas um ponto, eu vou comentar algo que você falou para você trazer mais detalhes sobre isso, porque eu vejo os terapeutas muito preocupados com isso. Como você falou, ela traz a visão dela. Ah, minha mãe é narcisista, minha mãe não sei o que, isso aqui lá. Eu sempre oriento o terapeuta a não repetir isso. Porque essa pessoa pode chegar em casa e falar, tá vendo? A minha terapeuta disse que você é narcisista. Esse contexto, Fernanda, o que daria de problema? O que você pode ver que poderia dar de problema até jurídico para esse terapeuta? O que acontece com essa sua observação? Para você chegar nesse ponto, né, de classificar alguém com esse perfil,
você precisa ter desenvolvido um estudo muito aprofundado. E eu entendo que acaba sendo um estudo multidisciplinar. Ou seja, uma equipe multidisciplinar, não só o terapeuta emocional, mas o psicólogo, de repente, às vezes é necessário o auxílio de um psiquiatra, é necessário você ouvir também a outra parte, você teria que fazer aí um acompanhamento familiar para poder desenvolver não um diagnóstico, mas uma conclusão sobre a realidade desses fatos. Essa pessoa, vamos dizer assim, a outra parte, né, não quem você está atendendo, se ela se sentir prejudicada, eu costumo dizer o seguinte: todo mundo pode processar alguém, todo mundo pode levar qualquer coisa para o judiciário. Agora, se isso vai ser deferido ou não, é uma outra etapa. Mas aí, até a gente provar que não é bem assim, que não foi isso, o terapeuta já teve que constituir um advogado, já teve que se defender, já teve que passar por todo esse transtorno, por todo esse processo, com algo que poderia ser evitado. Eu não sei se vocês têm o hábito, né, de quando acontece às vezes um caso mais emblemático, né, falar ou ter uma conversa com um familiar específico, que às vezes a pessoa traz alguém da família específica para aquele ponto dela ali emocional, para ela superar aquele ponto emocional. E às vezes você precisa ouvir a outra parte para você poder até caminhar num melhor acompanhamento com aquela pessoa ali. Então, é uma linha, assim, gente, muito tênue, porque processar, qualquer um pode processar. Eu já tive um caso, na época, assim, há muito tempo, logo no meu começo da minha carreira, era até um processo de juizado especial. A parte autora entrou com um processo para falar que o rolo do papel higiênico não tinha 30 metros. Uau! E realmente não tinha, tá? E aí, às vezes, a gente acha que isso é uma besteira, mas você imagina, uma fábrica que vende, tá dizendo que o rolo de papel tem 30 metros, mas na verdade não tem 30, tem 29. 29 em 1 não faz uma diferença, mas 29 em 1 milhão faz uma diferença. Então, tudo depende muito do perfil da pessoa que vai receber essa informação. Então, toda essa cautela, ela é importante e ela deve ser observada. E um ponto assim que eu deixo para vocês, no direito, a boa intenção, ela não vai afastar uma eventual consequência. Às vezes você está ali com uma boa intenção, com uma boa expectativa, com o intuito de ajudar, ok, mas se você ultrapassou uma linha que não deveria, você corre o risco, né, de ser sancionado ali de acordo com a situação, né, com o caso concreto. Então, é bom ter sempre isso em mente. Por mais que tenha boa intenção, por mais que tenha uma boa expectativa, né, o intuito de querer ajudar, bom a gente ter cautela para não invadir um espaço de um colega ou até um espaço de um outro familiar sem que a gente tenha aí escutado a outra parte, tá? E o que acontece? O terapeuta em si, ele não é avaliado pelo que ele é, tá? Ele acaba sendo avaliado pelo que ele faz, como ele se apresenta, o que ele registra. Aí a gente volta lá pelo que eu falei no início, o campo de provas, né? A gente tem um campo de provas hoje muito amplo, a gente atende online, eu não sei se vocês registram em vídeo, se registrar em vídeo tem que ter uma outra cautela para que isso não seja divulgado. Então, tem uma série de outros pontos, né, que assim, às vezes as pessoas acham que eu não preciso de uma orientação jurídica, eu não preciso de um respaldo jurídico. Eu costumo dizer hoje, se você é um profissional autônomo, se você é um profissional liberal, se você é um microempreendedor, se você é um empresário, você tem que ter algum respaldo jurídico da sua atividade, para que às vezes um passo em falso ou uma conduta que você acha que está sendo certa, mas não é, ela pode te trazer aí algum prejuízo financeiro, entendeu? Então, e não só financeiro, né? A gente hoje tem prejuízo de imagem, a gente tem prejuízos profissionais, é um prejuízo amplo, tá? Em regra, essa responsabilidade ela é civil. Né? Por exemplo, a pessoa pode entrar com uma ação indenizatória, eu quero um dano moral, porque, olha, falou que eu era X, Y e Z, mas eu não sou nada disso, mas eu tenho aqui, eu tenho todos os prints aqui, falou que eu sou uma pessoa tóxica, que eu sou uma pessoa narcisista, né? Que eu sou uma pessoa que eu não tenho empatia, que eu não sou uma pessoa humanizada, e a gente sabe que hoje em dia é muito fácil, né, a pessoa ter acesso, de repente, né, a um Instagram, a um WhatsApp. Então,
é bom ter essa cautela. Pode virar uma questão criminal, gente? Pode, mas, em regra, é civil, tá? Então, mas é bom a gente ter isso em mente, essa cautela na hora da gente prestar o nosso serviço, da hora da gente vender o nosso serviço. Todos nós acabamos sendo um pouco vendedores do nosso trabalho. Então, é muito importante vocês terem, assim, essa cautela em relação a como você fala. Hoje, o que o judiciário analisa muito? A fala, a orientação que vocês eventualmente passaram para o cliente de vocês. Promessas, gente, promessas. Não prometemos aquilo que a gente não pode cumprir, né? A gente não pode prometer aquilo que está fora da nossa alçada de trabalho. Registros, né? Prova digital hoje é super válida. A gente hoje tem mecanismos para validar conversas de WhatsApp, para validar atas. A gente tem empresas que fazem essas validações, se eu quiser utilizar isso como prova. Então, não é para ter medo, mas é para ter cautela e não invadir o espaço alheio, né? O serviço de vocês é reconhecido, não é um serviço ilegal ou condenado no mercado, mas a gente também precisa ter a cautela para não invadir o espaço de um terceiro profissional. Isso é muito importante, tá, gente? E deixando claro, depois que a coisa acontece, não adianta a gente falar assim, não, mas eu só estava no intuito de ajudar. Mas existe ali o que fica registrado. E hoje, 99% da nossa vida está registrada no telefone, às vezes está registrada num acesso online. Então, é bom a gente ter essa cautela aí na hora desses atendimentos, na hora de não avançar aí numa área de um psicólogo, na área de um psicoterapeuta ou de um pedagogo, porque são vários fatores, né? Eu entendo que é uma equipe multidisciplinar que cuida das pessoas que acabam buscando vocês. Então, é uma linha muito tênue para um profissional não avançar o espaço do outro. Então, toda cautela nessa situação aí é bem-vinda. Vou deixar a Lê falar um pouquinho para ver se alguém tem mais aí alguma perguntinha ou alguma dúvida para a gente falar um pouquinho mais. Sim. Quando eu falei no grupo, né, que você ia vir, e aí, porque eu oriento já as pessoas não repetirem. Se chegou falando que fulano é isso, fulano é aquilo, tá, vamos ver você. E você? Você está como em relação a isso? Não repetir que a mãe, o marido é isso, é aquilo, é narcisista, é tóxico, não. E ainda mais escrevendo, né, Fernanda? Escrevendo, então fica pior ainda, né? Exatamente. Exatamente, gente. Isso é muito importante. Por exemplo, assim, vou dizer assim, quais são os equívocos mais comuns que vocês podem, assim, num generalizado, tá, gente? Vamos supor, vocês tratarem alguns sintomas ou falarem de algum sintoma que a pessoa traga como se fosse um diagnóstico. Então, esse é um ponto, assim, bem sensível. Por quê? Diagnóstico tem que partir de uma outra categoria. Às vezes a pessoa traz ali que a pessoa está, de repente, com um problema de saúde mental, sendo que ela não tem habilitação para dar esse diagnóstico. Por exemplo, recomendar que a pessoa procure um outro profissional para fazer um tratamento multidisciplinar é permitido, é ótimo. Você, inclusive, está falando, olha, vamos abrir um pouco mais esse leque, vamos procurar um outro colega para a gente fazer um trabalho conjuntamente, cada um dentro da sua área de atuação, dentro da sua profissão, tá? E vamos lá. Nomear, confirmar, a gente interpretar clinicamente os sintomas, isso é um problema, né? Mesmo sem usar a palavra diagnóstico, entendeu? Você, além de assim, eu não falei que ela tem um diagnóstico X, mas se você deu a entender ali que toda aquela situação que ela está te trazendo pode trazer ali para uma categoria diagnóstico, vamos utilizar a categoria da depressão. Todos esses seus sintomas, é possível que você esteja ali depressiva, que você, né? É complicado, gente, porque vocês não podem trazer diagnósticos. O que vocês podem sugerir que a pessoa busque um tratamento multidisciplinar, para que ela tenha um diagnóstico, que ela tenha um laudo
por um médico da área, ou um psicólogo, que também vai encaminhar, de repente, para um psiquiatra, mas mesmo com toda a boa intenção do mundo, ainda que seu sentimento ali indique que a pessoa possa estar com alguma questão, acompanhamento diagnóstico com médico, profissional da área, e volta para a gente fazer um acompanhamento multidisciplinar. Mas nunca isso ali de uma forma individualizada, de uma forma como se vocês fossem médicos, tá? Porque isso aí pode trazer aí um problema reverso para vocês. Isso é muito importante, tá, gente? E olha o problema grave que nós temos, Fernanda. Eu vou responder já, Rose, também. Eu vou perguntar aqui para a Fernanda. Eu vou te trazer esse problema grave. Pessoas que têm processos ali familiares porque estão se separando e querem aumentar a pensão. Ah, eu estou pagando a terapia para você dessa minha filha que o pai só está dando R$300. Você pode colocar que ela precisa de terapia, que ela tem que ter, que ela tem um problema. Eu falo, a gente não pode fazer isso. Então, gente, isso a gente não pode fazer, porque eu falo o seguinte, até vou trazer um pouquinho até para minha área aqui de uma forma mais simplificada. No jurídico, a gente tem mecanismos para rever uma necessidade de um aumento de pensão alimentícia, tá? Já me posicionando, eu falo que área de família, 99% das minhas clientes são mulheres. Para não dizer que na minha carreira toda eu acho que eu só advoguei para 3 homens na área de família, mas porque esses queriam pagar. E era um pagamento justo, vamos dizer assim, né? Não era nada irrisório, como a gente vê aí muito dos casos. Pensão alimentícia de valores de R$300, como a Lê trouxe aí de exemplo, e o genitor achar que está pagando ali um valor estratosféricos, né? Que a mãe está vivendo desse valor de pensão. Mas quem acha que tem um valor pequeno, quem acha que precisa de um aumento de pensão alimentícia, ela tem que buscar um profissional da área de família, tá? E até porque é o seguinte, se a gente traz essa necessidade para que isso se torne um aumento de pensão, ela precisa ter um laudo multidisciplinar. E quando a gente leva isso para o judiciário, dentro do judiciário a gente também tem um corpo multidisciplinar. A gente tem uma perícia social, uma perícia psicológica lá dentro, que ela com certeza vai confrontar com o laudo que eu trago. Porque o laudo que eu trago, ele é um laudo unilateral. E o juízo, ele precisa ter uma imparcialidade sobre isso. E essa imparcialidade dele faz com que ele nomeie um perito do juízo para que faça uma avaliação para ele e uma avaliação imparcial. Não é nem a avaliação que a mãe está indicando ou a que o genitor também está indicando. Ele precisa ali de uma imparcialidade para tomar essa decisão. Então, minha orientação, não façam. Não façam. Nada. Eu falo, a única coisa que a gente faz é declaração. Pode fazer uma declaração de que ali a pessoa se encontra ali numa terapia emocional, para um apoio emocional, e muito cuidado também com o que for registrar, porque, gente, para não configurar um exercício indevido de profissão. Porque hoje a linha para você avançar isso é muito tênue. De vez em quando a gente tem aí nos jornais aí alguém que está praticando um exercício ilegal de alguma profissão que não deveria estar. Então, não façam, né? A minha orientação é que não façam esse tipo. Mas se a pessoa está, uma declaração do serviço, uma declaração da informação de que está ali num suporte emocional, às vezes é um atendimento escolar, né? Porque criança, jovem, adolescente, elas têm dificuldades ali quando entra nessa fase da adolescência, é tudo muito conflituoso ainda na cabeça deles. Eu tenho um adolescente de 14 anos e eu falo que é uma mudança. De manhã é uma pessoa, de tarde é outra e à noite é outra. E tem dia que tá tudo bem, tudo maravilhoso, tem dia que não está, então a gente tem que ali administrar isso. Então, muito cuidado com esses pedidos, né? Por mais que às vezes a pessoa fale assim, mas você não pode fazer. Não posso fazer. Porque você não pode colocar em risco a sua profissão por um pedido de um cliente que não lhe cabe. Então, é bom assim, vocês não tenham muito cuidado.
com esses tipos de pedido para que vocês formalizem questões que vão servir de prova no judiciário. Cuidado também, gente, que não questionem condutas médicas de nenhuma natureza, tá? Não só na área da saúde mental, mas psicólogos, psiquiatras. Às vezes a gente inocentemente pode usar a frase: será que seu médico não está exagerando? Isso é emocional, você não precisa desse tipo de medicamento. Olha, eu acho que esse remédio não está te ajudando. Então, assim, induzir a questão da conduta, né? Isso pode configurar ali um prejuízo, pode configurar um agravamento de dano. Então, isso é bem importante também vocês terem a atenção ao questionar condutas de médicos, né? De outros profissionais como um todo. Cuidado também, tá, gente? Eu vou trazer alguns exemplos, assim, orientar o seu cliente de alguns comportamentos que podem causar impactos na saúde. Olha, você não precisa tomar mais o remédio X para controlar, isso é um exemplo, tá, gente? Para controlar a sua ansiedade. Você está ali suspendendo um uso indevido ou falando para a pessoa reduzir aquela medicação. Olha, você precisa escutar seu corpo, né? A gente fala muito isso, né? A gente está confiando no processo. Confia só no processo que vai dar tudo certo. Então, assim, são situações que no mundo jurídico elas podem ser interpretadas de diversas formas. Então, são pontos assim... Eu peguei alguns exemplos genéricos, tá, gente? Que são até exemplos que às vezes eu trago para outros profissionais da área médica. Por exemplo, eu posso estar fazendo um tratamento médico, mas o médico não pode me garantir que aquele medicamento que ele está me dando vai curar o meu problema. E se não curar o meu problema, eu tiver que mudar a minha medicação? Mas ele já me fez ali uma promessa. Não, você compra esse aqui que custa 10 mil reais, que esse aqui vai curar o seu problema. Eu vou lá, faço o investimento, compro um medicamento de 10 mil reais e esse medicamento não resolve o meu problema. Ou seja, é uma promessa que ele não tem condições de cumprir. Então, isso vale pra gente também. Advogado sofre muita pergunta. E aí, doutora, a causa é ganha? Eu falo, olha, eu gostaria de falar para todos os meus clientes que a causa é ganha, porque eu estaria ganhando junto, mas essa não é uma realidade. A gente prepara ali um processo com toda a cautela, com toda a informação, com a melhor técnica possível e permitida dentro da lei, só que isso vai para um terceiro, dentro de um judiciário que vai avaliar ambas as partes e no final ele vai dar uma decisão. E ela pode ser favorável, pode ser parcial, ou ela também pode não gerar o resultado esperado. Então isso, gente, é muito importante para vocês. Outro ponto também, essa questão de dizer, olha, eu curo, isso vai passar, vem aqui, confie em mim. Expectativa criada, vamos dizer assim, uma promessa. Então, tenham cuidado com esses pontos também. A palavra cura, nem pensar. Nem pensar, Lê. A palavra cura, nem pensar, gente. Então, isso é muito importante vocês terem isso em mente, tá? Então, o que acontece? Injúria, difamação podem causar um transtorno jurídico para vocês, tá? Questionar, a gente já falou aqui, né? Questionar diagnósticos publicamente, a gente desqualificar médicos, psicólogos, né? Psicoterapeutas, pedagogos, a gente às vezes falar de um erro técnico de um outro colega sem que a gente tenha respaldo para isso, a gente pode estar sujeito ao quê? Aí é um crime contra a honra, que é a injúria, a calúnia, uma difamação, e isso aí gerar uma ação indenizatória contra vocês, às vezes por um dano material, a pessoa pode trazer ali um dano à imagem dela, e eventualmente, olha, por causa desse relato aqui, eu perdi X clientes, isso me causou um prejuízo X em dinheiro. Então, o transtorno que às vezes pode ser evitado, ele pode trazer um problema muito grande, tá? E o que acontece? Uma chavezinha para vocês terem em mente. O diagnóstico ele não é uma opinião, tá, gente? Ele é um ato técnico, que ele envolve aí uma série de questões. Então, é importante vocês não... terem sempre ali, para não atravessar uma linha muito tênue, tá?
e isso trazer um prejuízo para vocês. E o que, que acontece? Às vezes, quando um avança essa linha, isso gera um prejuízo coletivo para todos os demais que atuam na área também, porque a categoria acaba sendo descredibilizada. E falo isso não só para a área de terapeuta, não. Às vezes, na advocacia também a gente tem alguém que comete um deslize ali, comete um ato, às vezes, que não é legal, e isso reflete em todo o colegiado da advocacia, todos os advogados acabam sofrendo aí essa mácula, essa mancha. Então, é muito importante vocês terem aí esses pontos em mente também, tá, gente? Muito bom. Gente, alguém entrou agora, doutora Fernanda, advogada, minha amiga, tá aqui prestando essa consultoria, né, pra gente, gratuita. Então, assim, gratidão, Fernanda. A Rose perguntou, e quem não tem registro? Porque, assim, deixa eu explicar, né, para você como funciona. O terapeuta emocional, ele faz um curso, seja ele qual for, tem o nome do curso, né? TRG, tem curso de equilíbrio energético, tem constelação, tem um monte. Sim. São cursos livres. Curso livre, necessariamente, não tem número de registro. O pessoal da TRG, que é 90% do meu público, que é uma terapia específica, terapia de reprocessamento generativo, tem um conselho, mas um conselho próprio, tá? Um conselho da TRG. Aí, quem paga o conselho anual ganha esse número de registro. Quem não paga não tem registro, mas tem o certificado que habilita a pessoa a atender com essa técnica. Então, sim, provavelmente essa pessoa está perguntando porque ela não tem o número de registro, ela não pagou, né, esse conselho da categoria da TRG, né? E aí, como é que faz? Né? O que que acontece? O que que acontece? Primeira pergunta que a gente tem que se fazer: o registro, ele é obrigatório? Não. Ele não é obrigatório. Então, a gente já começa por aí. Para eu poder exercer a advocacia, eu tenho que ter o meu registro obrigatório na Ordem dos Advogados. Eu não tenho a opção de ter ou não o registro, né? A ordem, a partir do momento, né, que eu concluo, passo na prova, para que eu possa exercer a advocacia, eu tenho que ter o registro. Então, vocês comecem pela opção. O registro não é obrigatório. Eu faria o registro, porque o registro ele te dá uma segurança. Acaba sendo assim, eu creio que eles cobrem uma anuidade ou alguma taxa anual para que vocês tenham o registro. Mas não sendo o registro obrigatório, mas você tem o certificado ali para habilitação ao exercício da atividade, vocês estão resguardados. O que eu costumo dizer é o seguinte: se a gente tem um plus que possa nos dar uma segurança a mais, né, se vocês têm aí um conselho próprio, não sei o custo hoje dessa anuidade, se é uma coisa alta ou não, eu considero isso como um investimento na profissão. Sim. Então, porque eles têm o conselho de ética, o código de ética, né? Então, exatamente. Não, se acontecer alguma coisa, a gente pode, com esse registro, acionar, né, essa equipe lá Acionar o conselho em si. Você pode ali tirar uma dúvida de conduta, você pode ali tirar uma dúvida sobre a prestação do seu serviço. Então, é muito importante, se já existe, eu creio que daqui a algum tempo a gente vai ter mais conselhos, né? Ou, de repente, um conselho unificado, como a gente tem para outras categorias. Ainda que não seja obrigatório, eu considero interessante que quem possa tenha. Às vezes, olha, esse ano eu ainda não consegui, mas daqui a algum tempo eu consigo, porque eu digo que isso é um investimento de profissão, isso é uma segurança que te resguarda, até numa eventual questão, né? Alguém vem te questionar de que você não tem uma habilitação correta, tá? Ah, não, tenho sim, olha, eu tenho certificado, eu estou registrada aqui no conselho da área, está aqui, então eu não estou fazendo nada que seria de irregular, né? Ainda que ele seja facultativo. Por mais que seja facultativo, eu acho que ele traz uma segurança ao exercício da atividade de vocês, tá? Bacana, bacana. Viu, gente? Ó, informações aqui que valem ouro. Coloquem agora as perguntas aqui de vocês também, porque tô conseguindo acompanhar mesmo no comentário. Ninguém fez uma colocação, mas, né,
Outra coisa, Fernanda, que me fizeram, Fala. pergunta lá que eu não vou estar presencialmente, mas pergunta para a doutora. Quando a pessoa ela quer algo para comprovar no trabalho, como se fosse um atestado, a gente não pode dar. Terapeuta emocional não emite atestado médico de saúde, gente, por Viu, gente? favor. O máximo que vocês podem fazer é uma declaração dizendo que a pessoa daquele horário X ao horário Y esteve ali numa sessão de terapia de cunho emocional, aí de acordo com a área de cada um. O empregador pode não abonar aí essa questão, mas assim, não emitam atestado médico, até porque vocês não têm habilitação para isso. Quem emite atestado médico de saúde é médico. Então, a gente precisa também, da mesma forma que vocês não emitem declaração para dizer, olha, isso aqui, a pessoa precisa dessa terapia, para isso ser um objeto, uma prova de aumento de pensão, não emitam atestado médico, porque vocês correm também aí um sério risco. Se a pessoa quiser uma declaração, declaro que na data tal estive na terapia emocional com a terapeuta, etc. e tal, no dia e horário, ok. Isso é um fato verídico, é um fato verdadeiro, que inclusive se vocês forem acionados para saber se aquilo ali é verídico ou não, vocês têm como comprovar. Agora, atestado médico para dispensa médica, eu considero como uma irregularidade, tá, gente? Ih, tá vendo, gente? Porque às vezes a pessoa quer, como você falou, Fernanda, com boa intenção, quer ajudar. Coitado. Gente, pior coisa, pior sentimento que a gente pode ter de qualquer pessoa, ter dó. Não tenham dó. Você tem que saber, né, o que a tua área te possibilita fazer ou não. Não tenha pena das pessoas. Porque Isso é muito importante, Alê. não é? Isso muitas vezes as pessoas, às vezes, infelizmente, estão manipulando você para conseguir alguma coisa. Assim, o que que eu vejo hoje na terapia emocional, o que ela pode fazer, tá, gente? É ali auxiliar no trabalho das emoções, na questões de comportamento, atuar de uma forma complementar, incentivar ali aquele teu cliente, se necessário, buscar aí, o que a gente já falou aqui, um outro tipo de acompanhamento médico ali, um acompanhamento médico multidisciplinar, um outro tipo de suporte. Tá? Vocês usarem sempre uma linguagem segura dentro da área de atuação de vocês, do ponto de vista emocional, sem substituir a sua orientação médica. Olha, a gente está fazendo esse trabalho aqui, mas em paralelo ao seu tratamento, ao seu tipo de acompanhamento profissional externo que você tenha com outro profissional lá fora. Então, gente, isso é de uma extrema relevância, a gente ter ali uma segurança dentro da nossa atuação. Por quê? Porque isso evita, não vou dizer que isso resolve 100% dos problemas, mas ele já evita e inibe muitas interpretações equivocadas, até mesmo porque hoje você tem um cliente, abre aspas, que aparentemente ele é seu amigo ali, está satisfeito com o seu trabalho, está satisfeito com a sua prestação de serviço, você está auxiliando a vida dele. Mas a gente não sabe o dia depois de amanhã. Com certeza. Então, é sempre bom ali a gente estar dentro da nossa área, porque a gente, assim, eu igual falo pro meu filho aqui, todo mundo tem limite, limite não é só para município, eu brinco com ele. Eu falo para ele, todo mundo tem um limite, limite não é só para município. Então a gente também tem os nossos limites e às vezes a gente avançar um limite nosso, né? A gente nos coloca numa posição de risco com uma boa intenção que pode virar um problema gigante, tá? Para esse tipo de situações. E aí, depois que o problema já tem, não tem jeito. Vai todo mundo ter que encarar um judiciário, se for a opção. E às vezes é um negocinho que poderia ter sido evitado com uma questão de uma orientação, de uma outro tipo de conduta. Então, é importante aí vocês terem bem claro isso. E eu costumo dizer assim, sempre deixar muito claro de que a orientação de vocês, o trabalho de vocês, ele não substitui um acompanhamento médico, dependendo da especialidade que for, porque às vezes as pessoas vêm para vocês, às vezes enfrentando um grave problema de saúde,
Então, por mais que vocês estejam ali para dar o suporte emocional para que a pessoa passe por essa dificuldade, às vezes com um pouco mais de serenidade, com um pouco mais de tranquilidade, o trabalho de vocês, ele não substitui o acompanhamento médico, a medicação prescrita, o tratamento prescrito. Então, tem que ter muito cuidado com esses pontos, para que isso não vire aí, de repente, um problema. Às vezes é uma representação, às vezes é uma dor de cabeça que pode ser evitada. Ó, a Terezinha falou, muito esclarecedor, obrigada, doutora Fernanda, obrigada, Lê, por nos proporcionar esses momentos. Estamos juntos. Estamos juntos, gente. Isso é sempre importante, é um assunto pouco falado. Quando a Lê me chamou para me fez o convite para fazer a live com ela, eu falei, nossa, isso é uma questão pouquíssimo falado. Muitas vezes as pessoas acham que estão fazendo tudo ok, tal, tudo certinho, e daqui a pouco explode aí a bomba para a gente ter que tratar. Então, gente, isso é muito importante, são pontos que vocês devem observar. Se vocês aí não têm um checklist, se vocês não têm ali uma folhinha de anamnese, se vocês não têm um contratinho de prestação de serviços, depois eu vou deixar com a Lê aqui para disponibilizar para vocês um checklist jurídico. Simples, claro, numa linguagem acessível, para vocês poderem também aí, porque vem muita gente para vocês, eu acredito que vem muita gente para vocês, mas é bom vocês terem aí o mínimo documentado possível, porque numa hora de necessidade vocês têm ali um respaldo. Hoje a gente tem a facilidade aí para assinar um documento pela plataforma Gov, a gente tem assinaturas eletrônicas, então o fato hoje de coletar uma assinatura não é mais um impeditivo. A gente tem tecnologia aí para isso, e isso resguarda tanto o cliente quanto a vocês mesmos, entendeu? Filomena tá falando, eu quero. Rose falou muito. Ó, tá vendo, gente? Vocês ainda vão ganhar um presente, olha. Vai ter um presentinho aí no final, uma coisa simples, numa linguagem acessível. Não é uma linguagem jurídica complexa, porque eu entendo que não é uma necessidade complexa, mas é uma necessidade que vocês têm que ter. Até porque, vamos supor que acontece alguma coisa com a pessoa, não, mas ela estava numa terapia, então vamos intimar esse terapeuta para prestar uns esclarecimentos? Olha, isso acontece principalmente, infelizmente, né? Quando a pessoa decide, a gente não pode falar a palavra aqui em si, mas cabo da vida. Sim, a pessoa vai ser chamada, porque isso pode virar algo criminal, né? Porque, exatamente, exatamente. Assim, gente, isso não é excesso de formalidade, né? Porque quando fala de advogado, todo mundo fala, nossa, advogado é muito formal, muito do papel, tal. Isso é proteção jurídica. Tá, gente? Isso é proteção jurídica. É o mínimo de proteção jurídica. Você ter ali uma fichinha de cadastro da pessoa, né? Uma fichinha com o histórico da pessoa ali, ou tipo uma anamnesezinha. Hoje em dia, até se você vai fazer um procedimento estético, você preenche ali uma fichinha de anamnese. Às vezes não é nenhum procedimento estético complexo, mas você tem que preencher ali aquela fichinha. Você vai fazer um exame, às vezes de imagem, você tem que preencher aquela sua fichinha ali de informações, a pessoa tem que estar ciente do trabalho que vocês prestam. Então, isso é bem importante vocês terem isso, até para você saber, meu paciente mora onde? Endereço, telefones, um contato de emergência, né? Um contato de urgência, porque você pode estar atendendo uma pessoa num determinado momento e a pessoa te passar ali algo que você precise, de repente, alertar a um familiar, né? Como a Lê falou aí no início. Como é que você faz isso se você não tem absolutamente nada dessa pessoa? Pois é. Tá vendo, gente? Nós temos que nos resguardar. E nada melhor do que uma pessoa com experiência para trazer para gente, né? A Vilma falou, maravilhosa, manda live. Façam perguntas também, porque essa é a hora. Gente, tragam perguntas pra gente também, pra gente interagir aí com vocês. Às vezes vocês têm aí algum caso concreto que possam trazer aí pra gente debater um pouquinho. É uma conversa, né? Então, o ponto mais importante, né? É vocês terem aí um registro de documentos, um termo de responsabilidade, uma limitação clara do serviço que vocês vão prestar, para que a pessoa não confunda a categoria do terapeuta com o psicólogo,
com o psiquiatra, porque a gente escuta muito e fala assim, não, eu faço terapia. Mas qual tipo de terapia você faz? Você faz com um terapeuta emocional? Você faz com um psicólogo? Você faz com um psiquiatra? Acompanhamento? É um acompanhamento multidisciplinar? Então, é bom vocês terem aí um kit de atendimento. Não precisa ser nada muito robusto juridicamente, mas é algo que vocês precisam ter até para o registro de vocês, porque se eventualmente acontece alguma coisa mais severa, alguma coisa grave, e vocês sejam ali, né, intimados, ou vocês tenham que prestar algum esclarecimento, vocês têm ali um registro, tá? A Filomena está fazendo uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui se eu consigo ler aqui. Quando o atendimento é online, eu não vejo diferença, tá, Filomena, para o atendimento online ou para o atendimento presencial. Para mim, a condução ela deve ser da mesma forma. O mesmo tipo de atendimento que você presta presencialmente é o mesmo tipo de atendimento que você vai prestar online, o mesmo registro que você faz ali do seu cliente pessoalmente, também é o registro que você vai fazer online. A diferença é que ali num registro presencial, o teu cliente ele pode preencher a fichinha ali manualmente e ele pode assinar ali manualmente. Mas vamos supor que a Fernanda está começando a terapia agora, eu moro em São Paulo, Fernanda mora no Rio de Janeiro. Eu mando a fichinha para ela, ela pode me devolver por e-mail, porque e-mail é registro. Olha, eu vou te mandar aqui um formuláriozinho Google Forms. Vou te mandar aqui um Google Forms para você poder preencher algumas informações para mim. Você me devolve o Google Forms. Se for uma pessoa que às vezes não tem habilidade com isso, porque a gente também tem pessoas que ainda não têm habilidade com tecnologia. Você pode me mandar no e-mail, né? Tenha um e-mail profissional para vocês armazenarem, né, esses conteúdos de vocês separadamente do e-mail pessoal, porque isso é importante, traz mais segurança. Mas eu não vejo uma diferença entre o atendimento online e o atendimento presencial. Eu falo porque eu atendo muito no online, na verdade hoje eu atendo mais online do que presencial, porque meu presencial geralmente são para pessoas de mais idade. Ainda tem aquela questão ali do atendimento ali pessoal, né, de sentar ali, de querer tomar o cafezinho, de ir no escritório, mas 90% hoje dos meus atendimentos eu já faço online. Por quê? Porque a pessoa consegue fazer de qualquer lugar. Às vezes ela consegue uma hora ali no horário do almoço, às vezes eu consigo atender no final do... ela só chega em casa às 8. Tudo bem, a gente faz ali um atendimento e a gente ganha tempo e ganha mobilidade, entendeu? Então, sigam a mesma linha, gente, para o atendimento online ou para o atendimento presencial. Ótimo. A Mônica está perguntando, o WhatsApp é prova mesmo? Já ouvi falar que pode ser fraudado e que tem um site como verificar que vai mais como prova jurídica. Então, o WhatsApp é prova, mas para ele ser prova, a gente precisa seguir um protocolo jurídico, tá? E a gente tem aí, no mundo jurídico, a gente tem o que a gente chama de ata notarial, tá? A ata notarial ela é um instrumento um instrumento público, ela é feita em cartório, tá? Só que ela tem um custo elevado, ela não tem um custo baixo, e ela ali dá segurança pública de que aquelas informações que estão sendo levadas para o escrivão do cartório, que elas são verídicas, tem todo um protocolo a ser seguido. Tem empresas que hoje atuam no ramo de fazer a verificação daquela cadeia, né? O que a gente chama de uma cadeia de custódia de informações. Então, o que não vale é a gente pegar prints soltos, né? Porque prints soltos, prints desconexos, eles podem dar interpretações diversas. É a mesma coisa alguém pegar aqui uma fala minha aqui da live, extrair ela solta fora de um contexto que a gente está conversando e aquilo ali se tornar um boom, uma questão de prova. Mas ela é prova, sim. E-mail é prova, live é prova, WhatsApp é prova. Mas para que isso se torne prova, a gente precisa seguir um protocolo jurídico específico, tá? Mas não fiquem com isso na cabeça de que não é prova, porque eu considero tudo que é prova, e a gente ainda tem um plus. Quando isso chega no judiciário, a gente passa para um terceiro, que é o juiz do processo. E ele tem um entendimento dele. Pode ser que a gente pegue um que não tenha um entendimento tão
perfeccionista, ao ponto de fazer uma exigência mais profunda, mas a gente também pode pegar um extremamente exigente perfeccionista. Então, a gente tem aí duas vertentes, entendeu? Uhum. Ou seja, né, um pode exigir mais coisas e o outro pode. Isso aqui vale, pronto, acabou. Exatamente. Uau, tá vendo? Exatamente. Exatamente. Gente, Exatamente. E todo eu cuidado e é é pouco. to- todo cuidado é pouco. E é aquele negócio, gente, o que não está documentado, juridicamente, ele não existe. Então, é uma lenhazinha nessa fogueira aí. Na dúvida, se documente, registre. O e-mail é uma prova extremamente aceitável. Se às vezes a pessoa, né, tá pedindo para você, você faz ali por e-mail, mas tenham registro, tenham aí um mínimo de organização documental para se proteger juridicamente no trabalho de vocês, entendeu? Ai, Fernanda, amei. Ó, uma hora passou assim voando, Voando, né? uma hora passou voando, tá, gente? Uma hora passou voando. Quero agradecer muito a você e quero agora que você fale o que você faz para as pessoas poderem. Estou precisando de advogada, é a doutora Fernanda. Você faz o É, atendimento online, né? Então, fala aí para gente. falar um pouquinho aqui do meu trabalho para vocês, né? Eu falei lá no começo, né? Eu sou advogada há mais de 15 anos, eu sou especialista em civil e processo civil. Atualmente, a minha área de atuação, eu advogo na área de saúde, família e previdenciário, que são áreas que acabam estando ali interligadas, tá, gente? A gente tem aqui no escritório assessoria preventiva, a gente tem uma consultoria individual, a gente estrutura documentos para diversos profissionais, a gente ali estrutura o contrato de prestação de serviço, uma ficha de anamnese de acordo com a tua área de atuação, a gente tem um combo ali de prestação de serviços nesse caminho. Tá? Então, se vocês precisarem de uma estruturação de documentação jurídica, faz um contato. Depois, Ale, deixa meu telefone aí fixado. Ou então, me sigam no Instagram, me dê um oizinho lá. Na minha bio tem o meu WhatsApp, então fica mais fácil falar comigo. Só que, gente, se cuidem, assim, juridicamente, para que vocês não deixem, né, o intuito de acolher, o intuito de ajudar, que isso deixe que vocês fiquem desprotegidos juridicamente. Hoje, com orientação correta, seguindo ali a linha de atuação, eu creio que vocês continuam fazendo aí um trabalho de excelência, tá, gente? Cuidar do outro é bom, é maravilhoso, é uma atitude extremamente nobre, mas a gente precisa cuidar também da nossa responsabilidade jurídica, né? Isso acaba sendo um dever profissional nosso. Eu vou disponibilizar aí para ler um checklist, é um checklist pequenininho, genérico, ela vai conseguir aí divulgar para vocês. Me sigam no Instagram, a gente vai conseguir aí trocar uma ideia, qualquer coisa me adiciona e a gente vai aí falando um pouquinho mais sobre isso, gente. Obrigada. A Mônica falou, terapeutas, procura a doutora Fernanda, porque ela é sensacional. Excelente Obrigada, Mônica. profissional e pessoa. Eu falo mesmo Maravilhosa. também. Então, ó, gratidão, muito bom, foi muito bom. E contar com você é maravilhoso, Fernanda. Eu que Muito agradeço, obrigada. Ale. O convite foi um convite nobre. Eu gosto de falar, às vezes, sobre coisas que são pouco falada, né? E, às vezes, as pessoas, né, colocam os terapeutas, às vezes, numa categoria meio escanteada, porque, né, não está na categoria ali da medicina, não está ali no CRM da vida, mas é um trabalho muito agregador, ajuda muito as pessoas como um todo, cada uma aí dentro da sua área, que eu creio que tem gente aí para atender todo tipo de pessoa que precisa do tratamento, mas não deixem o afã de ajudar trazer prejuízos para vocês. Então, responsabilidade jurídica é importante, né, em qualquer área de atuação. Ale, extremamente grata pelo convite, foi uma live leve, a todos os terapeutas que acompanharam a gente aqui, o meu muito obrigada. E continuem com a Ale, que é maravilhosa. Eu sei que tem uma galera aí que faz mentoria com ela. A Ale aí é tranquila, né? Eu sigo no Instagram também. A gente já fez aí outros cursos juntos. Eu tenho certeza que vocês estão em boas mãos também, gente. Gratidão, querido. Ó, todo mundo agradecendo. Adoraram os esclarecimentos, esclarecedor demais.
Então, assim, gente, acompanhem, sigam a doutora Fernanda, precisando. Ela está aí, né, para nos ajudar. Com Né, toda Fernanda? certeza. E aí, Ale, até amanhã eu deixo o checklist com você. E aí você compartilha com o pessoal. Quem quiser, às vezes, alguma orientação ou precisar de uma alteração, só chamar que a gente está à disposição aqui no escritório. Beleza, querida. Fica com Deus, tá? Beijo, Boa beijo a todas. noite. Boa noite, gente. Tchau, 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 tchau. gente. Bom descanso. Obrigada. Tchau, tchau.